Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos com a nossa série do Querigma. E o tema que nós vamos ver hoje é sobre o tema da comunidade. Dando continuação aí à nossa série, este é o 6º tema do Querigma. Qual que é então o objetivo deste tema comunidade? O objetivo é mostrar que só em comunidade podemos crescer e perseverar na vida do Espírito. E qual que é a ligação que nós fazemos com o tema anterior? A ligação é que a nova vida trazida por Jesus Cristo não pode ser vivida à margem dos demais, mas deve ser partilhada com outros irmãos na fé e com todos os homens. Então, o início é este, né? A ligação é, se nós falamos sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele age sobre a nossa vida para nos dar uma vida nova, então nós precisamos fazer com que esta vida nova seja vivida com outras pessoas, seja partilhada e compartilhada com os nossos irmãos. Então, o primeiro subtópico aqui do tema comunidade é: a comunidade não é opcional. Viver em comunidade é a única maneira de ser cristão. Deus normalmente atua no mundo por meio dos homens. Então, nós precisamos, não é uma coisa que é opcional. Nós precisamos viver em comunidade. Por quê? Porque Deus normalmente atua na vida das pessoas através de outras pessoas. Então é necessário que essas pessoas vivam juntas, unidas, para que umas possam ser um instrumento de Deus na vida do outro ou da outra. Deus não nos quer salvar isoladamente, mas formando um corpo, a comunidade, a que ele chama de seu povo, na qual somos colaboradores da obra salvífica e interdependentes uns dos outros. Então nós aí temos que ter esta interdependência. A igreja é instrumento de salvação. Ela é um meio necessário para fazer presente os méritos e os frutos da ação salvífica de Cristo Jesus. Então a igreja é necessária para a nossa salvação. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, ele mesmo enviou os seus com a mesma missão: instaurar o reino de Deus pelo mundo. Então o Pai envia Jesus, mas Jesus também envia a igreja. E a igreja, ela porta a salvação de Cristo para levar esta salvação para toda a humanidade. O cristianismo, à minha maneira, não é cristianismo. Então, o cristão que fala: eu sou cristão, mas eu sou cristão do meu jeito. Eu creio em Jesus, mas é eu e Deus e pronto, acabou. Isto não é cristianismo. Pode ser qualquer coisa menos cristianismo. Então isso é uma contradição, já que a única forma de ser cristão é a maneira de Jesus. E qual que é a maneira de Jesus? É através da igreja, porque foi ele quem fundou a igreja, foi ele quem quis a igreja, foi ele quem colocou na igreja os mistérios do seu poder, da sua salvação, da sua ação salvífica. Ou seja, é formando o seu corpo. Não existe outra forma de ser cristão. Seria engano e falsidade. São Paulo, então, vai nos falar em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, a respeito da igreja. Então, aqui em Colossenses está escrito, no capítulo 1, no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, São Paulo está fazendo aqui a comparação
da igreja como sendo um corpo, né? Cristo é a cabeça deste corpo, né? E a igreja é justamente o corpo. E o corpo aqui está no sentido de que ele é formado por vários membros. Vários membros vão se juntando e compondo um corpo. Então, no tópico 2, nós temos o seguinte: os primeiros cristãos. Então, como é que os primeiros cristãos viviam? Nossos primeiros irmãos viviam de maneira extraordinária. Eles se ajuntavam e há um testemunho disso em Atos, no capítulo 2, versículo 42, que nos diz como é que eles faziam. Então, lá em Atos dos Apóstolos, no início lá da caminhada, após Jesus ser levado para o céu, ser elevado para o céu, nós vemos que os primeiros cristãos, eles viviam em comunidade. Eles começaram ali a formar a igreja. Então, é assim que Deus quer que nós vivamos, como os primeiros cristãos. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, nós vamos ler o seguinte: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então, eles perseveravam. Então, nós vamos ver aqui parte por parte deste versículo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas reuniões em comum. Os primeiros cristãos se reuniam frequentemente, tinham uma vida em comum e procuravam conhecer os ensinamentos dos apóstolos para colocarem a sua vida de acordo com a doutrina. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, eles passavam a conhecer aquilo que os apóstolos ensinavam e eles passavam, então, a colocar em prática na sua vida aquilo que eles haviam aprendido. E os apóstolos, eles ensinavam aquilo que eles haviam ouvido do próprio Jesus. Então, Jesus entregou sua doutrina aos apóstolos e os apóstolos, então, levou a doutrina para a igreja. Continuando, eles perseveravam na fração do pão. Eles perseveravam na fração do pão. A Eucaristia é a fonte e o ápice da vida dos primeiros cristãos. Eles, já marcados com o selo do batismo, encontram sua plenitude e a sua inserção no corpo de Cristo ao receberem a Eucaristia. Então, é batizado, é inserido no corpo de Cristo. E a plenitude desta inserção é quando há aí esta união com o corpo de Cristo na Eucaristia. No Santíssimo Sacramento, o corpo de Cristo está ali presente, sua carne, o seu sangue, sua alma e a divindade. E quando então nós entramos nesta comunhão, nós chegamos então na plenitude da comunhão com o corpo de Cristo. A Assembleia Eucarística é o centro da comunidade cristã, presidida pelo sacerdote. Eles perseveravam também nas orações. A oração é necessária para continuar no caminho do Senhor. Sem ela, vai se esfriando no amor de Deus. Não se adquire sabedoria, e o poder de Deus em nós enfraquece. Então é necessário também uma vida de oração, uma vida de perseverança na oração. Então a forma de vida desses primeiros cristãos chamava a atenção de todos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32a, nós lemos o seguinte, que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Os primeiros cristãos viviam em comunidade, viviam unidos. O povo percebia o amor entre os discípulos de Cristo. E Tertuliano diz que as pessoas exclamavam admiradas: vejam como eles se amam. Então, o amor que eles tinham uns com os outros chamava a atenção das pessoas de fora.
Por causa do amor entre os cristãos, o Senhor a cada dia ajuntava à comunidade outros que estavam a caminho da salvação. Então isso está escrito em Atos no capítulo 2, versículo 47b, que o Senhor ajuntava outros que estavam no caminho da salvação àquela comunidade de pessoas que viviam juntas e que se amavam. E agora nós vamos para o terceiro tópico, que é sobre as dimensões da igreja. O dia de Pentecostes foi a inauguração da igreja. Aqueles que são batizados no Espírito Santo e se encontram com Jesus precisam viver unidos. O mistério da igreja se vive na dimensão universal da catolicidade, no plano diocesano e no âmbito paroquial e familiar. Então nós temos aqui essas dimensões. A dimensão universal da Igreja Católica, nós temos a dimensão diocesana, nós temos a dimensão paroquial e a dimensão familiar. No entanto, junto a estas dimensões, e sem se opor a nenhuma delas, é absolutamente necessária uma pequena comunidade. Então, sem se opor a essas dimensões, existe uma outra pequena comunidade. Nessa pequena comunidade, as pessoas elas vão se conhecer mais intimamente. Elas vão poder viver aquilo que Deus realizou na sua vida através do Espírito Santo, umas com as outras, se amando e se ajudando. O desenvolvimento pleno de uma pessoa se dá ao partilhar com os outros o que é e o que tem. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, São Paulo vai nos ensinar que nós somos membros uns dos outros. Vamos ver aqui então, em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Pois, como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Então, São Paulo aqui faz esta comparação da igreja com um corpo. E agora nós vamos para o quarto e último tópico, que é o grupo de oração como uma pequena comunidade. A renovação carismática católica nos oferece o grupo de oração, que é esta pequena comunidade de pessoas que tiveram uma experiência de conversão, um encontro pessoal com Jesus ressuscitado e desejam permanecer nesta graça. Esta pequena comunidade vive unida no mesmo objetivo comunitário, mantendo atualizadas as marcas da graça da efusão do Espírito Santo em suas vidas. Então, nós temos aí, na renovação carismática, uma comunidade, uma pequena comunidade, onde se pode viver a experiência da conversão, a experiência do Espírito Santo. Então, aquele caminho que nós trilhamos aí nos primeiros 5 temas do querigma, ao chegar no final, nós precisamos estarmos inseridos em uma comunidade, para que nós possamos vivenciar e experimentar tudo aquilo. E a renovação carismática oferece o grupo de oração. E o grupo de oração é essa pequena comunidade onde existe o amor vivido, vivenciado na prática, onde os irmãos se conhecem, onde os irmãos vivem parecido com aquilo que viviam aqueles primeiros cristãos que nós falamos há pouco. A integração em uma pequena comunidade é como que o cume do poderoso processo de evangelização, onde o amor deve tornar-se evidente e onde uns sejam corresponsáveis pelos outros. Então, é isso. A comunidade, ela foi desejada por Jesus, ela é necessária à nossa salvação e ela tem aí estes vários níveis, chegando a um nível de um grupo pequeno de pessoas que podem ali se conhecer mais profundamente, podem vivenciar o amor, podem se ajudar uns aos outros. A igreja, ela é necessária à nossa salvação.
a comunidade, ela é necessária, não é uma opção. Então é assim que você vai terminar a última pregação do querigma, e aí você vai chamar as pessoas para a oração de entrega da sua vida a Deus, de um compromisso de viver o amor, de viver o compromisso de viver em comunidade. Então terminamos aqui a nossa pregação, nosso ensino sobre a igreja, mas nós terminamos também a nossa série sobre o querigma. Então são 6 tópicos e vão ficar 8 vídeos, porque o tema Fé e Conversão foi dividido em 2 vídeos. E nós temos o vídeo da introdução, onde nós falamos sobre o querigma de uma forma geral. Então, peço a você que curta esse vídeo para que ele ganhe mais relevância. Peço para você também que se inscreva no canal. E peço também a você que compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais, no seu Facebook. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, do seu grupo de oração, para que as pessoas possam conhecer mais, possam aprender a pregar, mas possam também conhecer a importância que é a igreja e a importância que é participar de uma pequena comunidade, como, por exemplo, o grupo de oração. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.